Olá pessoal, estamos de volta no canal para mais uma aula. Hoje nós vamos dar início ao estudo das matrizes. Vamos ver em que aplicações as matrizes são usadas no nosso dia a dia. Vamos ver as definições que nós temos, tanto matematicamente como a parte cotidiana do que de fato é uma matriz. Vamos ver os principais tipos de matrizes e no final nós vamos ver como é que nós encontramos os elementos de uma matriz. Então vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula, para que o nosso canal cresça cada vez mais e nós tenhamos aulas melhores. Então vamos ver o que de fato é o estudo das matrizes, né? Então vamos começar pela definição de matriz. O que de fato é uma matriz? Chamamos de matriz M por N, matriz M por N, especificamente o M tem que pertencer aos naturais asterisco, quer dizer que esse M que nós temos na introdução, na definição de matriz, ele é um número natural asterisco, quer dizer que você não pode ter uma matriz 0, né? No caso a ordem 0, 0, 0, que a gente chama normalmente de ordem. Então normalmente quando a gente coloca em asterisco, quer dizer que o nosso N aqui no caso, o nosso M aliás, os nossos números naturais asterisco, ele é formado justamente a partir do número 1. Então, nosso M aqui, no caso, ele pertence aos naturais asterisco. Nesse caso, quando multiplicamos M por N, nós estamos informando que esse N também aqui, no caso da representação da matriz, da definição dela, ele está dizendo que o nosso N também ele é um número natural asterisco, ou seja, nosso N ele pertence a todos os elementos naturais, com exceção do zero. Então logo fica estabelecido que nós não temos uma matriz, nós não temos uma matriz onde nós vamos ter 0 vezes 0. Nós descartamos esse tipo de matriz, mesmo porque mais à frente nós vamos entender qual o significado do N e qual o significado desse N. Então o que é de fato uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma tabela. Ela é uma tabela formada por M vezes N elementos. É por isso que na restrição diz que a ordem da matriz M por N não pode ser 0 por 0, porque quando eu multiplicar 0 vezes 0, nesse caso nós vamos ter uma matriz que não tem nenhum elemento. Então, nesse caso, para existir uma matriz, é necessário que nós tenhamos o M e o N sendo números distintos de 0. Então, para me encontrar uma matriz, é preciso que eu multiplique a quantidade de elementos que eu tenho M e a quantidade de elementos que eu tenho N, sendo que essas informações elas são dispostas em N linhas e N colunas. Então fica identificado que, de fato, esse primeiro número que nós temos aqui indica a quantidade de linhas que vai ter essa tabela. É uma formação de tabelas, né? E o N, que é o nosso segundo número que nós temos aqui, indica a quantidade de colunas que vai ter essa tabela. Então não esqueça, o M indica a quantidade de linhas que tem a matriz, e o N indica a quantidade de colunas que nós temos na matriz. Então vamos para frente, vamos ver um exemplo bem prático do que de fato é uma matriz, né? Uma representação matemática de que é uma matriz. Peguei aqui um exemplo bem prático do cotidiano de vocês, alunos, quando nós nos referimos às notas bimestrais de um aluno. Veja que eu destaquei aqui as notas de matemática, de geografia, de história, de inglês e de química. Veja que aqui nesse caso, as matérias matemática, geografia, história, inglês e química, elas estão identificando como sendo uma linha. Então nós temos aqui a nossa primeira linha, nossa segunda linha, nossa terceira linha, nossa quarta linha e nossa quinta linha, sendo que nós temos 5 matérias. 1, 2, 3, 4, 5. As matérias representam as linhas. E os bimestres, são 4 bimestres que nós temos. No caso aqui é o primeiro bimestre, no caso a primeira coluna. Veja que está no sentido vertical. E nós temos aqui a nossa segunda coluna, que é o nosso segundo bimestre. Terceira coluna, no caso, nosso terceiro bimestre. E a nossa quarta coluna, que no caso é o nosso quarto bimestre. Veja que as colunas sempre vão ser na vertical. Não esqueçam disso. Coluna, o número de colunas
sempre você vai associar na posição vertical da matriz. E as linhas, professor? As linhas você vai indicar sempre na horizontal. Então, as linhas sempre vão ser representadas na horizontal. Então, colunas na vertical, linhas na horizontal. Fica a dica. Outra coisa, como é que eu vou fazer todas as vezes que eu tiver uma tabela, uma matriz que nada mais é do que uma tabela, eu vou ter que fazer sempre essa tabela, professor, que representa as colunas e as linhas? Não. Você usa algebricamente uma matriz, ela é representada por letras maiúsculas do nosso alfabeto, representada por letra maiúscula. E nós temos a ordem da matriz M por N, indicando que o nosso M indica a quantidade de colunas, de linhas, e o nosso N indica o número de colunas. Aqui indica a quantidade de linhas, aqui indica o número de colunas. Então essa matriz eu poderia chamar matriz N, que é a matriz das notas, igual a quem? Representamos matriz através de um parêntese grande, pode ser representada através de parênteses, que é uma das maneiras de representar a matriz que nós temos aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai dispor todos esses elementos representados através dessa representação de matriz, que no caso aqui vai ficar 7, 8, 6, 9 e 5. Veja que nós temos aqui a nossa primeira coluna. Primeira coluna formada por o primeiro bimestre. Segundo bimestre nós vamos ter 5, 6, 10, 7 e 8. E no terceiro bimestre nós vamos ter 8, 10, 4, 5, 9. E no quarto bimestre nós vamos ter 4, 7, 9, 8 e 4. Veja que essa representação que saiu de uma tabela representou agora na forma matemática de representação de matriz, que é no caso parênteses grande, né? Abre e fecha os parênteses. Outros exemplos que nós podemos citar aqui, professor. Vamos ver outros exemplos. Então, nesses outros exemplos, eu posso observar, quando estiver se referindo à matriz, quando falar em ordem da matriz quer dizer que você vai representar essa matriz de acordo com o número de linhas e colunas. Então, essa matriz N, representada por N, que é aqui a matriz que nós temos, ela tem quantas linhas? Tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, ela é 5 por quanto? Nós temos quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Então, é uma matriz 5 por 4. Ou seja, ela tem o quê? Ela tem 5 linhas e 4 colunas. Não esqueçam disto na hora da representação de matriz. Outros exemplos que nós podemos colocar. Vamos imaginar que eu tenho uma matriz A formada pelos elementos 4, 5, menos 1 e 0. Veja que esses elementos eu estou colocando de modo arbitrário, representação de números que eu coloquei mentalmente. Então veja o que nós vamos observar daqui, que essa nossa matriz, ela tem quantas linhas? Ela tem quantas linhas aqui? Vamos lá, rapidinho, só um instante. Vamos pegar aqui a quantidade de linhas. Veja que aqui eu tenho uma linha, 2 linhas. Então eu tenho 2 linhas. Quantas colunas? 1 coluna, 2 colunas. Então eu tenho uma matriz 2 por 2. Posso também ter uma matriz B, por exemplo, formada por 4, 10, 5, menos 1, 0 e 8, por exemplo. Veja que essa matriz B, ela tem quantas linhas? Ela tem 1, 2, 3. 3 linhas. Quantas colunas? 1, 2. Então é uma matriz 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. 2 por 2. 2 linhas, 2 colunas. E eu posso ter uma matriz C, por exemplo. Veja aqui um exemplo 4. Vamos começar. 14. Eu vou botar aqui 14, 7, menos 1, 6 e 8. Veja que essa matriz C, ela tem quantas linhas? Veja que ela só tem uma linha. E quantas colunas, professor? 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então ela é uma matriz 1 por 5. Não esqueçam de que primeiro se escreve as
as linhas que estão na horizontal e depois as colunas que estão na vertical. Esses elementos que eu acabei de colocar aqui na matriz A, matriz B e matriz C, nós vamos ver como calculá-los quando estivermos escrevendo matriz através de uma forma algébrica. Essa matriz N que nós acabamos de escrever aqui, ela se refere a esta tabela que está representando um exemplo sobre notas bimestrais de um determinado aluno. Vamos continuar. Vamos ter também a representação geral de uma matriz. Como assim, professor? Toda matriz que você tem que observar, ela tem uma representação com letras maiúsculas do nosso alfabeto e cada elemento que compõe essa matriz é representado por essa expressão. Onde o que é esse A e J minúsculo, professor? O A e J minúsculo aqui no caso. A, I, J. O I, esse primeiro elemento, ele dá o endereço dele, indica a coluna que o elemento está. O I indica a coluna. E o J, professor? O J indica a linha que ele está. Né? Aliás, desculpa. O I indica a linha. Desculpa. O I indica a linha que ele está, indica linha. E o J indica coluna. Então vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho. E observe que também nós temos o outro índicezinho aqui, o M vezes o N. O M indica quantidade, não esqueçam, quantidade de linhas. Quantidade de linhas. E o N indica o que, professor? Quantidade de colunas. Quantidade de colunas que tem a nossa matriz. Aqui, professor, o que é de fato esse A e J? Ele é um elemento genérico dessa matriz A. Porque se nós tivéssemos uma matriz B, seria B e J. Por exemplo, M por N. Se eu tivesse uma matriz C, professor, os elementos dela seriam C e J. Outra coisa, não necessariamente vai ser sempre M por N. Você também pode ter P por Q, onde P indica a linha, o número de linhas, e o Q indica o número de colunas. Então veja que esse elemento ele é genérico e depende da representação da matriz que você está escrevendo. E veja que aqui eu tenho um elemento A11. O que é de fato A11? A12, A13, A1N, A21, A22, A23, A2N, A31, A32, A33, A3N, AM1, AM2, AM3 e AMN. Veja que eu coloquei reticência porque você pode ter infinitas, determinadas linhas maiores do que, no caso, a representação de uma tabela seja pequena ou grande, pode ter infinitas linhas, infinitas colunas. E nesse caso, o que indica esse primeiro elementozinho que nós temos aqui, professor? O número 1. Veja que esse número 1, ele está representando a nossa linha. Então aqui é a nossa primeira linha. E o que está representando esse segundo número, professor? Só um instante. Esse segundo número ele está representando a coluna. Ó. Coluna número 1, coluna número 2, coluna número 3, coluna N. Então aqui eu tenho a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, e a minha coluna N, né? Que no caso seria uma quarta se tivesse 4 colunas. Aqui eu tenho o que, professor? Minha primeira linha. Veja que todos esses primeiros números, 1, representam a nossa linha. Olha o número 2, representa a nossa segunda linha. O primeiro elemento representa a nossa segunda linha. Veja que o número 1, o número 2, o número 3 e o número N representam as colunas. Não esqueçam disso. Nós temos aqui a terceira linha, terceira linha, terceira linha, terceira linha. Nós temos agora as colunas. 1, 2, 3, a coluna N. 1, 2, 3, a coluna N. E veja que aqui embaixo eu tenho a minha linha. Como eu coloquei reticência aqui, eu vou ter minha linha M, ou M', né? No caso aqui, eu vou ter M, a quantidade M de linhas. Linha M, linha M, linha M. E aqui eu vou ter o elemento final que representa, de acordo com a quantidade de elementos que eu tenho na matriz, é a quantidade do meu último elemento que indica essa matriz. Então veja que aqui nós temos o nosso M que indica a linha e o nosso N que indica a coluna. Veja que nós temos a representação desse modo. Então essa matriz
Ela é uma matriz representada, a maneira genérica dela é o que nós temos aqui, ó. Nós temos uma matriz A, ela é igual aos elementos genéricos A e J e indica por M vezes N. M linhas, N colunas. O I indica a linha que ele está e o J indica a coluna. Ou seja, quando eu disser, por exemplo, o A22, o que é o A22 ou o A22? Ele está na segunda linha, segunda coluna. Quando eu colocar, por exemplo, aqui o A31, o que é o A31? Ele está onde? Ele está na terceira linha e na primeira coluna. Veja que de fato, ó, 1, 2, 3. E a coluna é a coluna número 1. Então nós temos o elemento A31. Então vamos lá, vamos para frente. Nós vamos aprender na hora que nós estivermos fazendo a escrita de matrizes.